Olá, estamos no ar com mais um programa Conexão IADAF. Glória a Deus por isso. E você que está aqui nos acompanhando, eu quero já te dizer que o testemunho de hoje é um testemunho maravilhoso, que Deus ainda faz milagre. Ele é um Deus do impossível. Você que está comigo, já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilha essa história para que possamos alcançar muitas vidas através dessa linda história, não somente de dor, mas sim de superação e que Deus pode fazer grandes coisas. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, de poder estar indo lá no hospital, na UTI e orar pela vida dela, poder ver o que Deus fez, porque Ele faz grandes coisas. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a história da Carol, 57 dias na UTI e que Deus trouxe a vida novamente. E glória a Deus por isso. Então fica conosco até o final, porque a história de hoje será emocionante. Prepara o lencinho porque nós vamos chorar bastante. Eu vou Glória a Deus. Carol, eu quero te agradecer por ter aceito o convite de estar conosco nesse programa, compartilhar a tua história de vida, do milagre que Deus fez na sua vida. Foram 57 dias numa UTI, com um diagnóstico de não voltaria mais, ou seja, de morte, mas a última palavra foi do Senhor. Muito obrigado, Carol, por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada a oportunidade de eu estar contando o meu testemunho, E que cheguem outras pessoas que às vezes estão com um parente na UTI, que já perdeu a esperança, e dizer que a última palavra é de Deus e nunca do homem. Verdade. Carol, conta para nós um pouquinho quem é a Carol. A Carol é uma serva de Deus, que se eu já tinha muita fé, minha fé hoje em dia ela, ela move montanhas, como diz, Sou mãe, esposa, trabalhadora. Glória a Deus. Quantos filhos a Carol tem? 4 filhos. Conta pra nós, quem são eles? Eu tenho a Milena, que é a mais velha, de 15 anos. Tenho o Heitor, que tá com 12 anos. O Bernardo, que tá com 9. E a Gabriela, que tá com 5 anos. Que bênção, Filhos são bênçãos de Deus. E conta pra mim como que foi que tudo aconteceu, Carol. Então, eu comecei com um quadro que, ao meu ver, era uma gripe, uma simples gripe, E eu ia até o hospital, consultava, e eles tinham um diagnóstico, E me mandavam de volta para casa. E aí esse quadro foi piorando, chegaram a pensar que poderia ser Covid, dengue, mas nos exames nada dava. E aí teve um domingo à noite, que o quadro ele piorou muito, que eu comecei a falar coisa com coisa, variar, e a febre estava muito alta, e aí foi quando meu esposo chamou a ambulância, porque até ele tinha medo de mexer comigo, E aí esse espaço de tempo eu não me lembro, Foi como se apagasse da minha cabeça. Eu só me lembro quando eu já estava no hospital, Que eu estava deitado numa maca, e que quando eu olhei para ele, ele falou para mim assim, que era para eu ficar tranquila, que a minha mãe já estava vindo do Paraná para cuidar dos meus filhos. E aí eu apaguei. Foi como assim, tem alguém para cuidar dos meus filhos. Acho que a minha maior preocupação era eles. E também o que eu mais sofri é porque no dia 13 de maio, dia 14 de maio é aniversário dos meus filhos, dos meus meninos, E eu tava planejando muito fazer uma festa para eles, Eu acho que em todos esses anos deles, eu nunca tinha pensado exatamente nesse aniversário. E eu não pude estar com eles. Foi em 2024. 2024. E aí eu fui no hospital do Ruth Cardoso, de Camboriú, desculpa. E aí ali eles falaram pro meu esposo que eles teriam que me entubar depois de 30 minutos ou eu ia morrer ali mesmo. Foi só o tempo do meu esposo avisar realmente meus familiares que ele não estava legal, que o quadro era sério, para eles virem logo para cá.
E quando ele retornou, o médico falou pra ele, ó, infelizmente a gente teve que entubar ela, não deu tempo de esperar, porque senão ela ia morrer mesmo. E quantos dias fazia que você estava tendo febre, que você ia e voltava? Quanto tempo você ficou assim antes de chegar nesse ponto de ir para o hospital e já chegar no hospital e ser entubada? Eu comecei no dia 9 de maio. Uhum. E aí, no dia 10 já tava pior, no dia 11 já tava cada vez mais pior. E aí fiz vários exames de Covid, dengue não constatava, porque teve que mostrar apenas por uma tomografia o que realmente eu tinha, sabe? Uhum. E aí quando eles me transferiram que daí para Balneário, no Ruth Cardoso, que eles me colocaram fazer uma tomografia e lá foi constatado que era uma pneumonia, mas ela já estava muito avançada. Uhum. Foi em poucos dias, então? Foi muito rápido, assim. Uhum. Eu mesma não acredito, sabe? É uma coisa assim que eu digo que Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele sempre sabe, né? Sempre sabe. É verdade. Foi muito rápido a minha ida, mas foi muito demorada a minha volta. Você me contou que foram 2 comas, né? 2. Você passou o primeiro por quantos dias? O primeiro durou 14 dias. Uhum. Que eu acordei, né? Eu lembro que eles me chamavam pelo meu nome, Caroline, Caroline, e eu escutava uma voz lá no fundo, que era do médico, né? E quando acordei, eles só falavam hoje é a data tal do mês de maio de 2024, você tá no Hospital Ruth Cardoso, mas eles não me detalharam no momento o que tinha acontecido. Uhum. E como eu tinha acordado de um coma, de uma intubação, a voz ela não volta, ela fica uns 4 dias ainda muda. Uhum. E aí eu queria entender o que estava acontecendo, ninguém me contava nada, eu já tinha imaginado que era um acidente, porque ele apagou, sabe? Ele apagou o episódio de eu chegando no hospital, tudo isso. E ali eu fiquei, né, sendo medicada, fui entendendo aos poucos o que estava acontecendo, que era quando uma enfermeira vinha e explicava, você sabe por que você está aqui? E aí como a voz não saía, o que é desesperador, eu só fazia com a cabeça que não, entendeu? Mas aí quando eu fui entendendo um pouco da gravidade, porque você Sim. tá ali, é como se você tivesse totalmente anestesiada, sabe? Sim. Você sabe que o teu estado é grave, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz, sabe? E nesse coma, nesse primeiro coma, eu acho que o que me deixou mais, eu não vou dizer assustada, mas foi entender que tudo que eu vivi no coma não era real, sabe? Porque para mim eu estava sonhando. Você ouvia? Você tinha... Como era estar em coma? Conta para nós um pouquinho. A primeira vez, eu lembro que eu olhei para o meu corpo numa maca, eu vi o meu esposo com a minha mãe, e ele falava para minha mãe, meu Deus, ela tá muito inchada. E esse episódio realmente aconteceu. Meu esposo disse que foi um dia que eles me aplicaram soro, e eu fiquei o dobro do meu tamanho, que parecia que eu ia explodir. E ele realmente falou isso pra minha mãe. Aí até ele falou pra mim, mas como você sabe disso se você tava em coma? E teve outro episódio também que eu estava na ala do necrotério do hospital, né? Tinha 3 macas e eu levantei e sentei, né? E nisso veio uma moça e falou pro rapaz, tira ela daqui que essa não é a ala dela. E me tiraram do necrotério. Era como se fosse sonhos. É como se fossem sonhos reais, sabe? Uhum. Por isso que eu me assustei tanto quando eu acordei, que eu entendi que aquilo que eu sonhei não tinha acontecido de verdade, era um sonho. E aí também foi muitos sonhos, porque pensa, 14 dias no primeiro coma, né? Teve um também que era como se eu estivesse num mundo que não existe, onde as coisas não eram materiais, elas flutuavam, sabe? Uhum. Era tipo como se tudo fosse em forma de algodão, algo assim, sabe? Leve. Leve. E eu me sentia realmente como um grão de mostarda, porque eu me sentia pequena, perto daquele mundo, sabe? Eu olhava, tudo passava assim, tinha cores, tinha vida, e eu escutava um louvor no fundo. E quando esse louvor acabava, eu pensava, agora acabou. E o louvor começava tudo de novo. E aquele sonho continuava. E ele foi assim por 14 dias. Mas nesses sonhos que você relata, que lembra assim, mesmo no sonho você sabia quem era você? Você sabia que tinha uma família? Sabia.
Eu sabia, tanto que no sonho eu procurava pelo meu esposo, eu procurava pelos meus filhos, mas é como se eles fossem inalcançáveis, sabe? Eu tentava chegar até eles e eu não conseguia. Era como se eu tivesse presa, entendeu? Tipo, era como se eu visse eles de longe, eu tentasse chegar até eles e não conseguia. O que fez você voltar para o segundo coma? Os médicos falam? Você lembra quando entrou no segundo coma? No segundo eu fiquei... Tempo antes, assim? Eu tava bem, assim, ao meu ver, né? Eu estava bem, só que eu passava muito mal, eu não conseguia respirar, a febre voltou, né? Voltou com tudo. Então, quando eles estavam criando esperança de uma melhora, a notícia foi pior ainda do que a primeira vez, né? Que o meu esposo conta que o médico realmente chamou ele na sala e disse que escorreu uma lágrima do olho do médico, e o médico falou pra ele: olha, eu prometi entregar ela com vida, mas a gente teve que entubar ela de novo e não deu tempo nem de avisar a família. E aí eu entrei pro segundo coma, sabe? E as notícias eram cada dia uma pior que a outra. Teve um momento que a minha mãe conta que ela entrou na UTI e o médico tinha tirado totalmente a esperança, sabe? E a minha mãe falou pra ele: enquanto os aparelhos estiver mostrando que ela tá respirando, Deus vai fazer um milagre na vida dela. E a minha mãe ia no banheiro e a oração dela era: o Senhor me deu 3 filhas e vou sair daqui com as 3. Ela foi uma mulher de muita fé, sabe? Quando o mundo tava desabando pra todo mundo, ela tinha uma esperança que era só Deus mesmo. Eu vou deixar você